Livro de Atos, o único livro da Bíblia que não fechou, né? É o único livro da Bíblia que está aberto, não concluiu não, né? É o único livro da Bíblia que continua em aberto, né? Porque nós ainda somos os servos do Senhor, a igreja caminha nessa terra, então os feitos dos servos do Senhor continuam sendo descritos na história, não é verdade? Então os atos, nós não somos os apóstolos propriamente dito, selecionados diretamente por Jesus ali para dar continuidade naquele momento, mas somos a igreja separada para ser enviados também para levar a verdade e ser a verdade em todo o tempo, não é verdade? Então nós continuamos fazendo os feitos pelo qual Jesus chamou aqueles que foram escolhidos no princípio. Então o único livro na Bíblia que continua aberto é esse livro aqui, Atos dos Apóstolos, amém? Capítulo número 3, um texto muito famoso, muito pregado também, muito ensinado, mas eu quero trazer uma perspectiva diferente para a nossa vida a respeito desse fato aqui, tá bom? Atos 3, todo mundo achou? Vamos ler até o 11, diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a hora nona. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias colocava na porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhes desse uma esmola. Pedro com João, pondo fixamente os olhos nele, disse: olhe para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Então entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andar e louvar a Deus, reconheceram-no como o mesmo homem que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram perplexos e admirados pelo que lhe acontecera. E apegando-se o coxo a Pedro e João, todo o povo correu maravilhado para junto deles ao pórtico de Salomão. Amém, querido? Obrigado, Senhor, pela palavra, a oportunidade de estudá-la como igreja nesta noite. Que o Teu Santo Espírito possa nos guiar, nos direcionar, nos convencer, nos instruir, nos fazer nesta noite, ó Deus, mais compreendidos a respeito daquilo que vem do Teu coração para nós, como igreja e como indivíduo. Para a glória do Senhor, queremos, ó Pai, sermos diferentes a partir de hoje, com esse conhecimento que adquirimos, ó Deus, e fazendo essa diferença de forma prática também no nosso dia a dia, enquanto estivermos aqui nesta terra. Louvado seja o Teu nome por esta palavra lida, que o Senhor verdadeiramente possa, ó Deus, ser glorificado nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Veja, o que eu quero trazer para nós hoje, na verdade, é um conceito de responsabilidade para a nossa vida cristã de forma prática. É o conceito de assumir o nosso papel de liderança. O que é liderança? O grande mal na sociedade hoje, não está diretamente relacionado às consequências, que eu vou dizer aqui agora. Não é a maldade, não é a corrupção, não é a mentira, não é a deturpação daquilo que é certo, do amor, daquilo que é correto, da moral, da ética. O grande problema, a grande mazela, a grande doença, o grande tumor que existe, está estabelecido na sociedade, não é agora, já há um tempo, mas agora mais do que nunca, porque já está alcançando aquela organização pelo qual todo o governo, a sociedade, ela é formada, que é a família, o grande mal, o grande problema hoje que atingiu proporções assim terríveis, chama-se falta de liderança. Esse é o grande problema. Vamos para o nosso contexto social, aquilo que vivemos hoje dentro do nosso contexto aqui, somos no nosso país. Nós estamos passando por um caos assim terrível na nossa nação, é óbvio. Nós estamos vendo aí, para todos, até quem tem dificuldade de se informar sabe das dificuldades que estamos vivendo já há algum tempo, de alguns anos, dentro da liderança nacional, não é isso? O problema está onde? Na liderança.
Vamos para a sociedade de uma forma mais geral, vamos para as escolas, vamos para o trabalho, para as entidades profissionais. A grande dificuldade muitas vezes de se desenvolver um bom relacionamento ali na empresa e fazer a empresa prosperar ou desenvolver. Por que as empresas quebram? Má administração, na grande maioria, óbvio, tá? Existe aquele que... por que quebrou? Porque não houve um planejamento, ou seja, não soube exercer o seu papel de liderança. Então as empresas, de certa forma, elas quebram porque é uma má liderança. Você vai para o contexto da família. Por que hoje você tem tensões, discussões, você tem divisões nos lares, você tem problemas de relacionamento de pais com filhos, rebeldia, anarquia, um verdadeiro caos instalado nas famílias? Falta de liderança, de entender o que é isso e qual é o seu papel e o grau de influência que você tem. Então o grande caos, o grande tumor, a grande doença na sociedade em todas as áreas, até mesmo na igreja, o grande problema, na verdade, de se desenvolver algo que seja bem sucedido, que seja próspero, que avance e seja digno de sucesso, é a falta de uma liderança adequada. É uma falta de uma liderança adequada. Seja na igreja, seja na família, seja nas escolas, seja nas empresas, seja no governo. É uma falta de liderança adequada. E todos nós, sem exceção, buscamos referências para as nossas vidas. Todos nós, desde pequenos, nós necessitamos de referências. Para quê? Para aprender algo, para adquirir conhecimento, para que então nós possamos ou fazer igual ou fazer diferente. Você percebe? Quando somos crianças, né, a gente aprende por aquilo que nos é ensinado verbalmente, mas principalmente por aquilo que nós observamos. A gente pega a criança hoje, dá o celular na mão dela, o que ela faz? Ela começa a passar o dedo, já percebeu isso? Ela está vendo os pais fazendo. Ou vai brincar, bebezinho que ela está falando ali. Pô, ela nasceu já com aquilo na cabeça dela, já nasceu com um chip de identificação, de instrução, que era para aquilo que ela fosse fazer? Claro que não, ela viu os pais fazer. Então nós já somos naturalmente já criados com isso dentro de nós. Buscamos uma referência em todas as áreas. Você está trabalhando, você busca uma referência no trabalho. Ou seja, uma referência que seja positiva e também referências negativas. Eu quero fazer como ele fez, quem sabe até melhor, ou eu não quero jamais fazer como ele fez. Então nós estamos o tempo todo fazendo o quê? Comparações para a prática da nossa vida. Fazemos ou não fazemos? Eu vou dizer uma coisa para você. Quantas vezes você olhou para alguém e tomou decisões na sua vida baseadas na vida daquela pessoa? De que maneira? Eu vou fazer o que ela está fazendo, vou fazer igual, ou vou melhorar, ou vou mudar alguma coisa, ou eu não vou por aquele caminho, não vou fazer o que ela faz. Quantas vezes você já fez isso na sua vida? Inúmeras, né? Incontáveis vezes. Agora dessas vezes, quantas vezes você chegou até a pessoa que você estava observando e disse para ela: olha, eu estou tomando uma decisão ali baseado no que você fez. Quantas vezes você já fez isso? Eu acho que quase nunca, né? Entendeu? Quantas vezes você chegou para a pessoa que você está observando, olha que interessante, eu falo isso muito com os jovens. Você está observando ali na sua vida, olhando para ela, porque nós olhamos referências em todas as áreas, na igreja, no trabalho, na escola, no governo, na mídia, na família. A gente olha, vou fazer isso ou vou fazer aquilo. Mas você chegou para essa pessoa e disse: olha, eu vi você fazendo aquilo e eu vou fazer diferente, eu quero que você saiba disso. Olha, eu vi você fazendo aquilo e eu vou fazer melhor, eu quero que você saiba disso. Quantas vezes você fez isso? Geralmente quando é positivo,
lá, né? E olhe lá, né? Então percebe que você tomou inúmeras decisões na sua vida, baseado na observação de alguém, mas essa pessoa nunca soube, ou as pessoas nunca souberam, que você tomou decisões baseadas na vida dela. Você percebeu isso que eu falei? Você tomou inúmeras decisões na sua vida, positivas ou negativas, baseadas na observação da vida de alguém, mas essas pessoas não têm a menor ideia disso, elas não têm. Ok? Entendeu? Agora eu vou para o contrário. Você consegue imaginar que tem pessoas tomando decisões na vida delas, baseadas na sua vida? Porque se você está tomando decisões baseadas na vida de alguém, tem alguém tomando decisões baseadas na sua vida, meu amado. E você não tem a menor ideia disso, porque ela nunca chegou para você para falar. Você fez isso. Você não acabou de dizer isso aqui? Que você mesmo tomou decisões, mas nunca falou para a pessoa? Por que não há alguém tomando decisões, olhando para você, e você não sabe? Agora deixa eu dizer uma coisa para você, isso é um fato. Não faz a menor diferença se você aceita isso ou não. Faz a menor diferença. Eu aceito isso. Continuará existindo pessoas olhando para você e tomando decisões. Se você aceita isso ou não, não faz a menor diferença. Agora, o nosso propósito aqui nessa noite é fazer com que você entenda isso, veja isso como uma verdade sobre a sua vida, e a partir de hoje faça o quê? Assuma responsabilidade de ser um agente de influência positiva. Eu não sei quem é que está tomando decisões na minha vida, mas uma coisa eu sei, eu vou tomar posição de vigilância e responsabilidade, que onde eu estiver, naturalmente eu exerço uma influência cristã na vida de alguém que está olhando para mim que eu não sei. Como é que é o nome disso? Testemunho, mas tem uma palavra. Exemplo, testemunho, luz. Mas tem uma que define aquilo pelo qual nós fomos chamados: liderança. Liderança não é só o pastor Hércules, não é só o pastor Eduardo, não é só o seu líder de ministério, não é só o seu patrão, porque tem patrão que nem líder é, não são as suas autoridades constituídas. Todos nós somos agentes de liderança, só que em níveis diferentes. É claro que o pastor Hércules exerce muito mais liderança do que você, porque existem pessoas sobre a responsabilidade dele. Então a agência de influência, aí eu trago a tradução da palavra. Liderança é influenciar. Agora, sendo você crente ou não, todos nós, eu trouxe um conceito aqui no começo, que todos nós, independente de crença, de confissão de fé ou qualquer outra coisa, influenciamos e somos influenciados. Todos nós. Ou não? Ou você não é influenciado por nada? Alguém pode levantar a mão e dizer: pastor, eu não sou influenciado por nada. E me dá um exemplo? Todos nós somos influenciados, querido. Tudo que nós acreditamos e sabemos é influência de alguma coisa. É verdade ou não é? Então nós somos influenciados e também somos agentes de influência, sendo crente ou não, faz a menor diferença. Então as pessoas buscam referência. O que elas estão buscando? Ser influenciadas, até inconscientemente. Todos nós buscamos isso. E eles vão fazer o quê? Eles vão para o mundo. Chega lá no mundo, aí eles vão buscar o quê? Os grandes empresários, os grandes ícones da sociedade, da mídia, né? Os criancinhas cortam o cabelo igual de Neymar, pintam o cabelo igual de Neymar, daqui a pouco estão tatuando o corpo todo como Neymar. E quando eu conheci Neymar lá no Santos, pequenininho jogando bola, eu tinha uma tatuagem. Hoje é um garoto propaganda, só tatuagem. E ele não tem a menor ideia, ou será que alguém falou para ele, a grande influência que ele tem na vida de muitas crianças. Se é que ele tem, não está nem aí. O fato dele estar nem aí não faz a menor diferença para a influência que ele está fazendo, mesmo que ele talvez não queira, mas ele está fazendo. Assim como eu e você.
Entende? Nós exercemos a influência. Só que tem um detalhe, querido. Eles buscam uma fonte de informação, de conceito filosófico e de vida prática para a vida deles, para aplicar na vida deles de alguma forma, seja positiva ou negativamente. Agora nós, que alcançamos a verdade, porque não existem verdades. Você pode olhar para mim e dizer assim, eu pergunto a você, que camisa é essa? Que cor que é? Polo azul, azul, verde musgo. Percebe? É porque essa aqui é difícil mesmo. Eu vou dar uma melhor. Que cor é essa blusa? Quem disse para você? Quem disse para você que aqui é preto? A gente aprendeu assim. Então você percebe? Aí, olha só que interessante, o Mauro levantou. Ela pode ter sido criada numa cultura, a Maura, que na cultura dela ensinaram para ela que isso aqui é amarelo. Eu dei um nó na sua mente agora. Não, quem disse? Entendeu? Não, olha só. A nossa cultura nos ensinou que essa cor é preta. A cultura dela ensinou para ela que é amarelo. Você percebe? A sociedade. De repente uma outra cultura diz que é azul. Só que o detalhe é o seguinte: existe a verdade a respeito da cor dessa blusa. Não existem verdades. O fato de repente dela ser, vou usar essa cultura como a verdade, como exemplo. O fato dela ser ensinada a vida toda de que essa cor é amarela e de que a irmã ali a vida toda foi ensinada que isso aqui é azul, não muda o fato de que a cor é preta. Percebe? Então, nós temos a verdade, que é a palavra de Deus. Amém? Ela não é uma verdade, ela é o artigo bem definido. Então, se aquela pessoa aprendeu na cultura dela alguma verdade, porque todos nós temos as nossas verdades, não é verdade? Cada um de nós temos as nossas verdades, mas isso não muda o fato de que existe a verdade sobre o que Deus pensa. Fala, Mauro. Não, partindo do princípio que a verdade do homem é relativa. Sempre será. Então, se a verdade é relativa, a sua verdade pode ser mentira para mim e vice-versa, concorda? Agora existe a verdade que não é relativa. É o único absoluto em todo o universo. Esse absoluto é Deus. Tudo que é fora de Deus é relativo. Tudo que é fora de Deus é relativo. Só existe um absoluto neste universo, chama-se Deus. É isso aí. Então, se a minha verdade é relativa e a sua também, todas as nossas são mentiras. Existe a verdade. Então, se nós temos acesso à verdade, eu estou querendo dizer para você o seguinte: nós temos um nível de informação e profundidade real para uma vida prática que ninguém lá fora tem. E a partir do momento que você conhece, experimenta e se aprofunda a respeito da verdade, pesa sobre mim e sobre você, sabe o quê? Uma grande responsabilidade de ser agente de influência em todos que estão lá fora, porque eles vão buscar referência no mundo, naquele que nos pontos de vista deles são algo que poderia ser positivo na vida deles, mas a verdadeira força maior no sentido de ter uma vida positiva, santa, agradável, feliz, bem-aventurada, próspera, bem-sucedida, saudável e tudo aquilo que é benéfico só pode vir de um lugar, da palavra de Deus. Quem é verdadeiramente que deveria ser a fonte de toda a influência do mundo? Quem? A igreja. A igreja deveria ser a fonte de todos os olhares e referenciais de todo o mundo. O mundo deveria olhar para esse povo e dizer assim: vamos seguir aquilo que eles seguem, vamos fazer o que eles fazem, vamos viver como eles vivem. É isso que Deus espera de nós.
Porque nós conhecemos a verdade. Você conhece a verdade? Você conhece a verdade? O grande problema nosso, o que é? É isso aqui, ó. A gente conhece, a gente estuda, a gente aprofunda, vem aqui na quinta-feira. Agora, que diferença a gente está fazendo lá fora? A gente nem assumiu essa responsabilidade ainda. Não, nem nos posicionamos de fazer como Pedro e João fizeram aqui no texto de Atos, indo para a oração, na hora da oração, subindo para o templo, passaram por uma porta chamada Formosa. Chegando ali tinha um rapaz, e desde pequeno, desde criança, era colocado ali para pedir esmola, porque ele era paralítico. Aí o rapaz estende a mão, Pedro para e olha. Aquele rapaz fica esperando receber valor material, não é? Só que Pedro diz uma palavra tremenda para ele, diz assim: olha para nós, olha para a gente, olha para mim. Eu não tenho nada para te oferecer daquilo que você precisa, ou seja, daquilo que você acredita que precisa, daquilo que você acha que vai resolver o seu problema. Isso eu não tenho para te oferecer, até porque isso não vai mudar nada, não vai mudar nada na sua vida. Mas eu tenho algo na minha vida que eu quero que você olhe para mim. Eu quero que você me veja como referência. Eu quero que você, a partir de hoje, tome decisões baseadas na minha vida. Por que eu estou falando isso? Vocês vão ver aqui, que é o texto que eu li. Pedro disse assim: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu quero dar para você. Quem tem? Pedro. Eu tenho. Ele não diz assim: vai lá na igreja. Ele não diz assim: olha para João, eu conheço um tal de André, Natanael. Você ouviu falar sobre Tiago? Não. Eu tenho. Eu tenho. Eu vivo. Eu sei que pode fazer diferença na sua vida. Olha para mim. Olha para mim. Ele não falou olha para Jesus. Não que isso seja errado. A gente vai estudar um pouco sobre isso. Não é olha, porque a gente tem essa tendência religiosa, não é verdade? Olha para Jesus. A gente tem Hebreus capítulo 12, de 1 a 2 na ponta da língua. A gente tem isso na ponta da língua. Quando nós somos questionados a respeito do nosso testemunho e da nossa vida prática e responsabilidade de fazer exemplo e ser testemunho no mundo, a gente tem esse texto na ponta da língua, que diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para quem? Para o autor e consumador da nossa fé. Não olha para mim não, bênção. Olha para quem? Olha para Jesus, porque eu não tenho nada para te oferecer. Foi isso que Pedro fez? Foi isso que Paulo falou? Seja imitadores de Cristo. Foi isso que Paulo disse? Seja quem? O que eu e você precisamos assumir na nossa vida com ousadia, coragem, intrepidez, é o que as pessoas lá fora no mundo dizer para elas: ei, olha para mim. Será que a gente tem condição de fazer isso? Olha para mim, me segue, vem comigo, porque a Bíblia diz: eu não tenho ouro, prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E ficou lá sentado com a cadeirinha olhando o rapaz ser curado. Foi isso que ele fez? A Bíblia diz que Pedro botou a mão e levantou o rapaz. Olha que coisa linda. O que eu aprendo com isso? Mas em nome de Jesus. Claro, sempre. Tudo em nome de Jesus. O que Paulo falou? Seja meus imitadores, porque eu sou. Mas é isso que nós estamos falando, Mauro. Nós temos a verdade. E baseado naquilo que eu acredito e aplico na minha vida, eu posso e devo me posicionar e dizer: olha para mim. Por quê? Porque eu tenho fonte de referência irrepreensível, sem pecado, sem falha. Eu não estou falando de uma pessoa, esse é um assunto
que a gente vai falar depois numa próxima oportunidade, que é a sequência disso aqui, é questão da liderança. Porque primeiro, porque você precisa liderar alguém, você precisa ser influência na vida de alguém, você precisa ser um Cristo na vida de alguém, querido. O mundo lá fora, eu estava falando segunda-feira lá em casa com os jovens, no discipulado. O mundo lá fora, quando você falar de Jesus, Jesus, eu vim falar de Jesus, estudei lá na minha aula de história. Estudei esse tal de Jesus aí, um líder que até a gente acredita que ele nem existiu, né? Agnósticos. Essa é a filosofia, conceito, é a historinha da carochinha. Tem crente, pastor, dentro de igreja evangélica, que acredita fortemente que a história de Adão e Eva é uma mera conto de fadas. Estou falando com você. Uma historinha alegórica que Deus deu a Moisés só para explicar. É um negócio terrível, é isso que eu estou te falando, é uma realidade que vivemos. Eles não acreditam como está escrito lá, acreditam que foi uma historinha assim, ilustrada, sabe? Nunca existiu. Tem gente que acredita que a história de Jó é mentirosa, mas é uma ilustração. Tadinho, Jesus contou mentira então. Jesus falou como Jó. Se fosse uma história inventada, como é que ele usaria o exemplo de Jó? Baleia, que a Bíblia nunca falou baleia, né? Grande peixe. Tem gente que olha para a Bíblia como um mero livro de criança. E tem muito crente assim. Você tem que olhar com a palavra da verdade que muda a sua vida. Ela não foi feita para instituir um conceito religioso, de preceitos e rituais. Não foi feito isso a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma constituição, um livro de normas e comportamentos de cidadania, baseado no governo de um rei. De um rei. Aqui está os nossos direitos e deveres de ações, de relacionamentos e comportamentos que um cidadão deve viver nessa vida dentro desse governo, sendo embaixador, sendo representante deste governo no outro país, no outro mundo ao qual nós vivemos. E como todo governo, como toda nação, leva a sua bandeira, o seu estandarte, e Cantar de Salomão que diz o quê? É o amor. Sua bandeira é o amor. Só que a gente olha para a Bíblia como um livro qualquer. Aqui tem a verdade que muda. Mudou a minha vida, mudou a sua vida. É por isso que você está aqui hoje. Só que isso não pode mudar a vida de ninguém? Claro, e deve. Deus quer usar quem para fazer isso? Você. Aí você vai falar de Jesus lá fora para as pessoas? Jesus. Uma filosofia, um conceito, um pensamento. O que nós temos que ser é mostrar para eles quem é Jesus. Mostrar. É ser um Cristo na vida deles. O mais próximo que eles têm de Jesus sou eu e você. Eu não estou dizendo que você vai se tornar um clone, vai fazer uma cirurgia plástica, até porque a gente não tem nenhum molde para falar como é que Jesus era fisicamente, cor de pele, cabelo, essas coisas. Não tem. Não estou dizendo que você vai ser um clone dele. Estou falando para você ser exemplo, ter ele como fundamento, como uma referência, olhar para ele nos seus comportamentos de ação, de vocabulário, de pensamento, de sentimento e atitude, e praticar isso na sua vida. Aí você vai ser um Cristo na vida de alguém. Porque quando você vai falar de Jesus, parece algo muito distante para alguém que nunca ouviu falar de Jesus, ou que não sabe quem é Jesus. Seja um Jesus na vida dela. O que Jesus fez? Ele amou. Eu não vim para os que são sãos, eu vim para os doentes. Eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. Sabe? O que falta muitas vezes em nós é a identidade fundamental do cristianismo: amor. Aí às vezes as pessoas perguntam assim: pastor, mas o que eu vou fazer? A pessoa, eu já pedi perdão, a pessoa não quer me perdoar, mas eu gostava do relacionamento que eu tinha com ela. O que eu faço para viver com essa pessoa? O
que eu devo fazer? Eu falei, ame-a com todas as suas forças. Ame-a. Ame-a. A maior lei de todas é essa. Deus é amor. Quando você ama, você assume a identidade do caráter e da essência de Deus. Ame-a. Ame-a. Ela vai se envergonhar da perseguição. Quando ela te maltrata, te persegue, fala mal de você, faz blasfêmia, puxa seu tapete, quer ver você por trás. E aí quando você tem a oportunidade de pagar a mesma moeda, você ama. A Bíblia diz que amontoarão brasas vivas na cabeça deles. Eles vão ficar perdidos. Porque o amor de Deus nos envergonha. Se o amor de Deus nos deixa envergonhados, nos constrange, como a Bíblia diz. Por quê? Porque a gente faz muita coisa errada e mesmo assim Deus ama a gente. Aí a gente fica como? Constrangido. Você acha que é diferente com aquele que maltrata você? Ele te maltrata, ele te blasfema, ele te machuca, ele te ofende, você vai e ama. A mesma coisa acontece, ele fica constrangido. Não tem resposta melhor que eu e você podemos dar na vida de alguém do que não ser o amor. Mas a gente quer pagar na mesma moeda, a gente quer ser vingativo, e a gente acha que está sendo justo com isso, aplicando justiça. A minha justiça e a sua justiça é trapo de imundícia. Eu tenho certeza que você já estudou o que é trapo de imundícia. O pastor Elton já deve ter falado isso aqui, não é? Tem alguém que não sabe o que é isso? Tem alguém que não tem ideia do que é trapo de imundícia? É o papel higiênico da época, irmão. Usar um termo técnico, você usar a marca, né? É o absorvente da época. Entendeu? Aquilo, você consegue imaginar a pessoa usar aquilo e guardar para depois eu vou usar o outro lado? Você consegue imaginar um negócio desse? É lixo. Né? Paulo está dizendo assim que a nossa justiça é aquilo. Jesus está falando em Isaías. Deus está falando em Isaías. A nossa justiça é aquilo. Está falando em Isaías que a nossa justiça é aquilo. É trapo de imundícia. Trapo. Olha só que coisa imunda, suja, abominável. Essa é a justiça que eu e você dizemos que temos para aplicar. Só existe um justo juiz, é Deus, e a sua palavra julga com retidão. Então quem julga com justiça não é você, é quem? É a palavra. A palavra. Mas a gente quer aplicar a nossa justiça. Bate no outro lado, vou dar também. Mas, pastor, mas nada, meu amado. A Bíblia diz que é assim. A outra face. Aí tem gente que fala assim, já dei 2 vezes, a terceira eu vou. Já foi só 2. É verdade ou não é? Não, filho, dá quantas vezes for. Mas isso é injusto. Injusto? Vai você de novo se tornar juiz. De novo. Quantas vezes for necessário. O que é da outra face? É você sofrer o dano. Capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 7. Abre aí. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 7. 1 Coríntios 6, 7. O que está dizendo aí, irmão? Na verdade, já realmente uma falta entre vós. Tendes demandas um contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Está vendo aí? Já existe uma demanda, uma falta entre vós, porque se colocam um contra os outros. Por que você não sofre a injustiça? Por que você não sofre o dano? O nosso problema está aqui. Ninguém quer sofrer o dano. O que é dar outra face? Sofrer o dano. Mas é injusto. Injusto para quem? Deus falou para você fazer? Uma parte do qual a tua justiça tem que renunciar. Renúncia. Ele vai julgar, capítulo 2 de Romanos. Ele é o vingador. Aquilo que ele achar que é injusto contra você, e o que estão fazendo com você, ele vai tratar, não você. O problema nosso é esse. A gente quer tomar aquilo que é para Deus fazer, a gente assume. E aí quando você coloca a mão, Deus bota a mão para trás. Ah, você quer fazer? Você quer agir? Então fica à vontade. Quando você sai
Deus se apresenta. E se Ele julgar que aquilo que na sua vida é injusto, Ele tratará com justiça. Ele não é o justo juiz? Nosso problema é que a gente não confia e nem tem paciência para esperar o julgamento. Porque a gente tem alguns argumentos, alguns fatos que nós conhecemos, entendeu, Kiel? Mas Deus conhece muitos outros fatos. Ele pode olhar para aquela situação e falar: não acho que devo julgar. Você olha para aquela situação, sabe, pontualmente, e acha que você deveria fazer daquele jeito, com aquela pessoa, que ela merece. Deus está olhando todo o conjunto que você nem sabe que existe. Ele fala: não acho que merece. De repente acha que não houve justiça. Aí sabe qual é o problema? Na verdade, nós estamos jogando para Deus que Ele é injusto. Lá na nossa Se não acontecer consciência. nada com a pessoa que a gente acha que acontecer, Aí a gente fala o quê? Deus não agiu. Deus não agiu ou Deus é injusto? Você é doido, rapaz? Não, eu acho também que para você pensar assim, você teria que não ter defeito nenhum, né? Você teria que estar totalmente certo para você poder achar que o outro está errado, né, com você. Mas o interessante aqui que essa não é apenas uma teoria, é uma verdade. A gente vive assim muitas vezes, né? A gente se coloca na posição de achar que deve julgar o outro, só que na verdade nós também somos dignos de muito julgamento. Aí é que entra a palavra que nós conhecemos da Bíblia como hipocrisia. Ou seja, a lei se aplica a você, mas a mim, a misericórdia, a graça, o amor e o perdão. Palavras como tipo: mas essa não é a autêntica comunidade do amor? É porque você, quando o irmão caiu e pecou lá, você estava com um pedregulho desse tamanho para atacar. Agora foi você que pisou na bola. Essa não é a autêntica comunidade do amor? Agora você quer que a autêntica comunidade do amor haja, né? Agora quando era o irmão que estava caindo, o pedrão estava na sua mão todo tamanho. Cadê a autêntica comunidade do amor que você agora quer que usa com você? Mas você mesmo não usou com o irmão quando ele foi. Você percebe? A gente lida com isso, querido. A gente lida com isso. Eu, pastor Ecos, a gente lida com isso. A pessoa jogar na cara da gente. A autêntica comunidade do amor. O pedrão estava na mão dela, desse tamanho. Quando foi o outro que errou lá. Era dos primeiros para dar pasada. Na verdade, a gente tem cordas para enforcar alguém, não. Para tirar a pessoa do fundo do poço. Se na Bíblia aquela versículo que Cristo falou para tirar Alguém ia perguntar alguma coisa? Fala, Dudu. Pastor, a minha dúvida pode ser um pouco infantil assim. Isso aí que sofreu prejuízo, isso é para os nossos irmãos aqui ou não, olha só, dentro do contexto da palavra, aqui é relacionada a eu e você, os cristãos. A hermenêutica, a exegese do texto, nesse de Coríntios 6, eram demandas que irmãos se levantavam contra irmãos da igreja, que eles poderiam e tinham consciência e tinham a palavra, a verdade que direcionava a julgar com retidão, poderiam resolver esses problemas por causa de soberba, arrogância, orgulho, lançava para juiz iníquo. Ou seja, todo juiz que não está na presença de Deus é um juiz iníquo. Eu falei que a justiça do homem é trapo de imundícia. Então estava lançando para o ímpio julgar a causa deles. Aí Paulo fala: paz, vocês conhecem a verdade, vocês têm condições de julgar os seus próprios cabos. Mas o problema de vocês, sabe o que é? Que ninguém quer sofrer o dano. Entendeu? Então o contexto é entre nós, entre irmãos. Lá fora, não. Lá fora não. Lá fora porque há um contexto de corrupção e injustiça e existe a lei. O problema é assim, que às vezes a gente olha para o recurso da lei com o objetivo. Esse é o grande problema do homem, a maldade e o pecado. É porque geralmente se usa algumas vezes, se lança da questão da lei para tirar benefício de alguma coisa. Mas não foi para isso que serve. Tem advogado aí, ó. É serve para reconciliar, para trazer paz, para trazer harmonia. Eu estou falando uma mentira? Né? Agora, o problema é que muitas vezes é isso que acontece. O cara vai lá processar a empresa, ou a empresa, o cara, às vezes por um interesse diferente. Ele quer ganhar muito dinheiro, ele quer arrumar algum jeitinho aqui para se dar bem. É mentira? Não. Mas a lei não foi feita para isso. Resolução de conflito, não foi esse o objetivo? Para trazer harmonia entre as partes. É claro que isso é um conceito, não funciona, né, Adriano? Eu estava pensando sobre isso essa semana, mas foi isso pelo qual foi feito. Fala aqui, ó. Hoje lá fora se aplica também no outro contexto. O crente ele tem que ser luz no corpo, muitas vezes. Está numa situação
em que é ofendido, por exemplo, por uma pessoa lá no mundo, lá, você tem que dar também na moeda. Não. Tem que se humilhar também. É difícil isso? É. Mas tem que se humilhar. Entendi. A pessoa te xinga, te faz uma Não, aí tem problema não. Não pode xingar o cara. Agora, se ele estiver te xingando porque você é cristão, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Por exemplo, uma coisa muito que acontece no trânsito, problema de trânsito. A pessoa fala que esbraveja com a gente, Pra lá. fala um monte de coisa. Deixa pra Você lá. vai dar mesmo que eu. Não. Pode, você é crente, você dá um exemplo. Esse é o assunto da próxima aula que eu falei. Esse aí. Então é renunciar também. O cara está me ofendendo, está falando um monte de coisa. Isso aí é renunciar, óbvio. está calado. Por quê? Você não tem o conceito da influência da palavra? A Bíblia não diz você ficar quieto, que é só a boca. A gente tratou sobre a questão do vocabulário do cristão aqui, sobre, né, a língua. A gente já falou isso nas aulas anteriores aí. Então, se você vai de contra aquilo que é verdade, você não está sendo nem luz nem sal. Então, se você está sendo perseguido, mas por um comportamento contraditório, essa não é perseguição cristã. Essa não é perseguição evangélica, é perseguição em relação ao seu posicionamento cristão, como nossos irmãos da Síria estão passando. Às vezes, a grande maioria na vida da igreja, a igreja denominação, não a igreja sem mancha, a maioria das perseguições no nosso contexto ocidental que nós passamos, fomos nós mesmos que criamos. Na época da nossa confissão de fé. Sabia disso? Porque aí na vida do cristão é a mesma coisa. Tem muita luta, perseguição. Agora não trabalha, pai. Vou dar uma coisa a você. Estava falando com os jovens lá do segunda-feira. Eu tenho no meu trabalho, no meu setor. Lá no meu setor tem muitos evangélicos. Muitos. Os piores funcionários são os crentes. São os mais nocegos. Vou usar os termos que a gente usa lá. Os que dão mais pernada, o mais corpo mole. Olha, Enoque está aqui, trabalha na minha empresa. Eu não sei como é que é o setor dele lá. Mas na minha área, os que dão mais trabalho são os crentes. E os atestados? Aí eu digo para você, aí o patrão manda embora, é o diabo. Aqui, meu irmão, que diabo nada. Eu estou sendo perseguido, o meu patrão não me dá aumento, o meu patrão só me dá serviço ruim, o meu patrão pega no meu pé, é porque eu sou crente, é? Você tem, sabe, eu acho, rapaz, eu tenho uma ira santa com esse negócio. Olha, não pode aplicar a sua justiça. Mas é um zelo, porque ele usa da palavra crente, vai dizer que está sendo perseguido, mas foi ele que criou a perseguição, porque ele é um péssimo funcionário, descumprido Colossenses capítulo 3. Ô Dudu! Não, você não viu o que você falou aí, você era lá na sua trabalho, o crente faz as coisas que eu falo do diabo. Aí eu acho que na posição desse crente aí, eu não estou julgando não, mas ele fica perseguindo o diabo. Eu falo aqui. Até a palavra fala, eu acho que em Provérbios fala, quando nós temos a obediência na palavra, nós temos paz até com os nossos inimigos. A Bíblia fala, não tem paz, não tem depender de vós, tem paz com todos. Buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A gente só quer a santificação, falta a santificação, mas é a paz também. Tem cristão que não está nem aí para ter paz com o outro, arruma uma confusão danada na sociedade, um bate-boca danado, rapaz. Eu não chego perto daquela irmã, não, porque aquela irmã é barraqueira. Olha só o testemunho, é disso que eu estou falando aqui hoje, querido. Nós fomos separados, selecionados, salvos para Deus, para ficar aqui na igreja batendo palma, dando oferta e entregando profeta. Não, nós fomos chamados, salvos, transformados, para servir pelo qual aquilo Deus nos falou na palavra em Mateus 5. Vocês são sal e luz. Ele diz que vocês serão. Vocês são. Ou seja, nós fomos chamados para fazer diferença. A maior diferença que você pode fazer, eu não estou falando sobre comportamento de referência, não estou falando de alguém que está olhando para você. A maior mudança que a gente pode fazer na sociedade é viver Cristo, viver, atitude, coerente. Olha que interessante, eu falei com os jovens lá também. No meu trabalho, tem 5 pastores, onde eu trabalho, na área, 5, contando comigo.
A turma, inclusive meu gerente, meu supervisor, só sabe que eu sou pastor. Os outros, tudo 007. Eu sei que eles me procuraram para falar. Você sabia que eu sou pastor? Porque eles sabem que eu sou. Eu não saio falando, eu sou pastor aí. Não. Né? Eu chamo todo mundo para vir na igreja. Vamos na minha igreja, vai. Vamos na minha igreja, vamos lá. E atitude, recebe o pessoal, sempre bem animado. Existe problema de dificuldade, mas é aquele domínio que a gente tem que trabalhar o tempo todo. A gente é assim, se deixar o leão vencer, opa, fica aí. Todos nós somos trabalhar nisso, eu não sou hipócrita para dizer isso não. Mas uma coisa, eu não escondo aquilo que eu sou. Eu não sou metalúrgico, eu não sou médico, eu não sou dentista, eu não sou enfermeiro, eu sou cristão. Eu trabalho como metalúrgico aqui, mas o que eu sou, fui chamado a ser luz e sal. Isso é a minha identidade. E eu sou cristão em todo ambiente. Só que aí você vê um monte de gente 007. Deus me chamou para ser influência na vida do rapaz, né? Aí eu tô lá, daqui a pouco chega um rapaz, eu também sou pastor. Você é pastor? Aí misericórdia de mim, né? Misericórdia. Porque que testemunho pode mais dar misericórdia? Esse dia eu fui convidado para pregar na igreja. Aí eu fui lá, colega de trabalho, conheço há alguns anos. Fui lá pregar na igreja dele. Aí estou lá, ele foi me receber, foi apresentar a igreja aqui e tal, sala ali. Aí chegou o irmão da igreja, pastor. Eu olhei para a cara dele, você é pastor? É, sou. Você nunca me falou. É porque já tem um pastor na letra, tá bom demais. E não é bom o pessoal ficar sabendo não. Eu, o quê? Como é que é isso aí, velho? Como é que é isso aí? O nível é tão baixo. Eu vou ter esse jogo de futebol ali no horário que vem. E um horário que eu o nosso é de um cara que é liderado por um pastor. Aí a gente chega mais cedo e fica assistindo pra lá. Esse pastor é o cara que mais xinga. Como se fosse um lixo. E ele falou, pastor, toca, pastor. Xingamento. Vou se lembrar isso, Rodrigo, porque antes de eu me converter, eu sempre joguei bola também. Eu jogo um pouco, né? Mas eu jogava mais. E eu jogava lá no FINS, na PCF, eu jogava pelo FINS da Caixa Econômica. Na PCF todo domingo de manhã, não era crente, né? Então eu estava na escola dominical, estava lá jogando a bola. E aí tinha um pastor de uma igreja, na Coreia, no Japão, que aqui não tem. E era o cara que mais xingava. Era o pastor. Você consegue conceber algo assim? Você consegue conceber algo assim? Mas o problema é que a gente está avaliando um pastor porque ele é um líder, e mais do que ninguém, ele exerce muito mais influência. Porque as pessoas estão olhando, está no púlpito, tal. Mas eu e você também temos essa influência, amada. De lá no trabalho fazer a mesma coisa. Não xingar, não olhar filme pornográfico, não falar mal do patrão. Porque isso a Bíblia proíbe. Não ficar mandando mensagem no WhatsApp para falar mal do governo, Facebook. Tinha gente que chega a babar para falar mal do governo, tanta raiva. O que a Bíblia diz isso? Eu tenho certeza que o pastor já falou aqui sobre a autoridade constituída. E as maldições que recebe aqueles que se levantam contra as autoridades. Se elas são corruptas, se elas estão fazendo um dano, existe a lei. Você pode agir sem ofender, como Misael, Ananias, Azarias fizeram com Nabucodonosor. Olha, existe uma estátua, todo mundo é obrigado a se prostrar diante da estátua, senão vai morrer na fornalha. Aí eles chegaram dando a voadora, jogando pau, pedra, dizendo assim, ninguém aqui vai descer, ninguém vai ajoelhar aqui não. Foi assim que eles falaram? Foi assim? Foi assim que Misael e Ananias fizeram? Foi? Nós vamos tocar a trombeta aqui, vou nada, vou botar fogo em todo mundo aqui, vou fazer os bad block, quebrar todo mundo. Foi isso que eles fizeram? Foi isso? Ó rei, olha a postura dos caras. Ó rei, respeito, honra, submissão. Ó rei, não podemos fazer isso, só diante de Deus. Eles não ofenderam o rei, não falaram mal, não xingaram o rei, não fizeram nada, só falaram, nós não vamos fazer. Por quê? Existe uma lei maior, nós somos regidos por ela. Se o senhor andar de acordo com essa lei, nós estamos contigo, agarrado. Se o senhor fizer fora da lei, aí não tem como. Então se ele tiver que ir para a fornalha, morreremos, se Deus quiser. Se não, ele vai nos livrar. Mas eles nunca
foram desrespeitosos. Não obedeceram, mas não foram desrespeitosos. Sabe que cristão que eu sou? Conheço uma pessoa que foi mandada embora do meu trabalho, crente, que era o mais nó cego da área. E sabe quem teve a ousadia de dizer para mim? Era plano de Deus. Ah, meu irmão, vai se converter. Nós vamos passar Atos 23, a Bíblia fala assim: então, nós juntos a Ananias mandou buscar junto dele o ensinador. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá a parede branqueada. Tu estás aqui assentado para ajudá-lo conforme a lei, contra a lei humana expelida. E os que estavam disseram: injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote. Está escrito, não fala. E olha que esse sumo sacerdote tinha sido levantado pelo governador, nem tinha sido levantado, não era da linha sacerdotal. Uma ação corrupta, mas era uma autoridade. Aí Paulo recuou e disse: está escrito, não fale mal de um dos governantes, de uma liderança, de um dos príncipes do teu povo. Então o que aconteceu com esses textos na igreja? Na vida dos crentes que vão para o Facebook falar mal do governo. Ele voltou atrás agora. Eu não entendo. Aí você vai falar com o irmão, eu já chamei alguém para conversar, irmão, faz favor. Irmão, faz isso não. Olha o que a Bíblia diz. Mas pastor, irmão, olha o que a Bíblia diz, não tem mais não, ué. Não tem mais não, ué. Você é crente? Sou, então você obedece, não tem meio termo. Se você não é crente, aí você vai ser outra coisa, vai ser budista, vai ser iluminista, vai ser o que você quiser. Mas se você quer ser crente, você tem que obedecer, não está aqui. Então se você é crente, obedeça. Para de falar mal do governo. Sério, é um negócio terrível. Fala do grupo. Então, aquelas passeatas que tiveram em 2013, então, para nós, tudo, não pode. Não é a nossa aula hoje, né? Você vai sair da puta veio agora? Eu, como pastor também, sou completamente contra a greve. A greve ilegal. Existe uma greve legal, aquela que é autorizada pelo governo. Ok? Que existe uma ação também de corrupção, existem os meios da lei para isso. Toda greve ilegal, ou seja, toda ação do cristão contra aquilo que é constituído, que também não está de acordo com a palavra, se eu estiver fazendo, eu estou errado, pecando. Essa é uma verdade. Mas não greve, aquelas passeatas que teve contra a corrupção, manifestações. O que é uma manifestação? Na verdade, assim, o que a gente deveria fazer como igreja é agir como cidadão da terra, ou seja, ter consciência política, e a maioria de nós não tem, essa é uma verdade. A gente não tem consciência política, a gente não lê, a gente não estuda, procura saber o histórico do político, a ação dele no bairro, fazer uma carreira, ninguém faz isso, muito pouco, ninguém não, raro, não posso fazer isso relativo. Mas aí a gente quer aplicar aquela questão da cobrança. O meu ponto de vista é o seguinte: sabe o que eu acho que a igreja devia fazer? A igreja como um todo, a igreja, a gente tem que fazer a diferença na sociedade, é separar pessoas que realmente têm um conceito para trabalhar na área política como representante cristão. De que maneira? Não é pastor, eu acho que o pastor não devia estar lá. Ele está abrindo mão dos maiores cargos que existem na vida de um servo do Senhor, que é apacentar o povo de Deus, para poder exercer um senado. Está de outra forma. Mas alguém que não é pastor, não é alguém chamado para isso, então a igreja se juntar, as denominações se juntar e criar uma escola de ciências políticas, ou de ciências para a sociedade, para que a igreja faça o papel dela na sociedade. Centros de recuperação, sabe, instruções urbanas, de várias áreas. A igreja podia se juntar e criar uma escola de ciências políticas, preparar pessoas para representar o poder, a posição cristã da palavra, da verdade, lá na política. Mas pessoas sérias, entendeu? Por que nós vivemos numa sociedade como ela está? Por responsabilidade minha e sua. Nós somos mais de 45 milhões de cristãos evangélicos, cristão não, porque tem muita gente que se diz cristão, mas mais de 45 milhões no censo de 2010, aqui no Brasil, mais de 45% das pessoas aqui do estado são evangélicos. Nós somos um país corrupto.
45 milhões de evangélicos no país e somos um país corrupto. Mas lá tem a bancada. Então, e tem a bancada. Eu não consigo entender, isso não entra na minha cabeça. Nós não temos sido aquilo que deveríamos ser. Liderança. Não somos. Como é que eu posso dizer, olha para mim, se eu mesmo não faço o que eu deveria fazer? E aí, antes de passar, a Patina que levantou a mão ali. Primeira coisa, a gente diz, não olha para mim por quê? Porque eu estou propenso a cair. Isso é verdade, realmente, nós somos propensos a cair. Mas essa não é a principal desculpa inconsciente que nós dizemos, não olhe para mim. A gente muitas vezes não olha, não diz, olhe para mim, porque quando olha para mim envolve responsabilidade. Que aí eu não posso mais me esconder no meio da multidão. Eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu falo, com aquilo que eu faço, na escola, no trabalho. Porque todo mundo sabe agora que eu sou crente. Tem muitos olhares sobre a minha vida. Se eu pisar fora, eu vou falar, crente, não é? Então, se eu me apresentar, acho que a gente nunca deveria fazer isso, sabe? Eu acho que, salvo a pessoa perguntando, eu acho que não tem que chegar lá e dizer assim, eu sou crente, hein? Não, você não tem que trazer uma camisa dizendo que você é crente, você tem que ser. A pessoa tem que olhar para você assim e falar assim, irmão, tem um negócio diferente de você ali. Irmão, eu fiz um negócio do cara. Não é isso não. É outra coisa. Eu olho para você, eu só vejo paz. Quando eu estou com a sua presença, eu sinto uma alegria imensa. Sabe, eu sinto um conforto conversando com você. Quando você conversa comigo, sabe, eu tenho uma tranquilidade. O que você tem? Falei, irmão, vem aqui que eu vou te falar agora. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Sabe, é isso que tem que ser a vida do cristão. A gente tem vivido uma vida de secreta de cristianismo, sabe? Fala, Chico. É que quando ele falou da manifestação, eu acho que o melhor exemplo em relação à manifestação é estar de joelho dentro de casa ou reunir todos na igreja para orar. Para mim, eu acho que essa é a maior manifestação do crente. Olha, se a gente olhar a questão de injustiças, né? Você está falando sobre isso, injustiças sociais. O governo de Salomão foi o que mais implantou cargas tributárias. Foi o que mais implantou carga tributária. Ao ponto de quando o Roboão assume, ele disse, rapaz, pega leve. Pega leve com a gente. Não aguenta mais. A gente não está aguentando mais. Os anciãos que cresceram com Salomão aconselharam ele, rapaz, alivia um pouco, você vai ganhar o povo. Se você fizer isso, você ganha o povo. Olha o exemplo de Daniel. Daniel orou em todo o tempo, ele foi perseguido. Chegou uma hora que o próprio rei foi orar, foi pedir a Deus. É a diferença. Neemias só conquistou diante de Deus o favor, primeiro porque ele orou por uma nação que ele não nasceu. Ele não nasceu lá, ele nasceu no cativeiro. E ele assume assim, o pecado dos nossos pais. Ele assume, vai orar, pede direção e chega diante de Deus. Se eles fossem ele era copeiro, meu irmão. O que é copeiro? Você sabe o que é copeiro do rei? É o cara que comia e bebia comida antes do rei. Porque se tivesse veneno, ele morria primeiro. Não é que ele é descartável, porque ele podia alguém botar o veneno e falar assim, vou matar o rei, fechava com o copeiro, ó, bebi, tá rei, bebi, tá tranquilo aí, pode beber, matar. Não, ele é um cara de alta confiança. Alta confiança do rei, era o copeiro. E que era o copeiro do rei do império do mundo. Porque o Medo-Pérsia naquela época era o império do mundo. É o segundo império depois da Babilônia. É o peito de prata, braço de prata. É o Medo-Pérsia da estátua. Era o império do mundo. Esse cara era o braço direito do rei. Ele tinha favor do rei para falar. O rei não foi e falou assim, pode ir meu filho, vai lá, tira umas férias. Ele bancou, meu irmão. Ele pagou a viagem, ele deu tudo. Por quê? Porque ele era mal cego? Porque ele era corpo mole? Porque ele fazia, porque dava exemplo. José é a mesma coisa. Nós temos muito exemplo na Bíblia, mas a gente não quer ser esse exemplo. Sabe, Deus chama pessoas para fazer diferença. Deus chama você, chama a mim, para assumir a responsabilidade como Pedro e João assumiram. Olha para mim, como Paulo assumiu. Imite-me, porque eu sou exemplo. Como Paulo aconselhou Timóteo, seja exemplo dos fiéis. Olha o nível.
Não é para você ser exemplo no mundo, não. Vou te dar um nível maior. Você ser exemplo no meio dos crentes. Paulo disse para Timóteo isso. Seja exemplo no meio dos fiéis. Mas a gente tem negado, negligenciado, omitido essa responsabilidade na minha vida e na sua vida, amado. Então a palavra para nós nessa noite é: assuma a postura e tome a decisão de ter uma atitude de referência e influência positiva cristã no mundo. Assuma essa responsabilidade, não fuja mais. Eu sou crente, eu vou ser crente, vou viver como crente, ser como Jesus em todos os ambientes da minha vida. Todos. Colossenses 3:23, leite. Voz de trovão, Paulo. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor, não a homens. Tá vendo aí? Então, amado, seja na academia, meu irmão, tá na academia. Eu fico assim, às vezes, assim, feliz de ouvir os testemunhos, porque eu estou mais assim, presente ali, atuando um pouco mais com os jovens, né? Hoje, né? Aqui na igreja. E algum deles fala assim: rapaz, hoje eu peguei um Uber para vir trabalhar. E eu fui falando de Jesus pro cara do Uber. Olha que coisa linda. E aí o rapaz chorava. Eu orava por ele. Eu não estou falando que você vai profetizar o futuro para ele. Eu não estou dizendo que você, sabe, vai colocar a mão e vai ser curado. Eu estou falando para você falar do amor de Deus e ser esse amor, sem vergonha, sem medo, sem timidez. Fale, seja, viva, assuma a responsabilidade e olhe para a sociedade e diz assim: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Olha para mim, pode me imitar, segue os meus passos. Por quê? Porque eu estou seguindo de Jesus. Amém, amado? Vamos ofertar. Vai lá, Mauro. Que é